Já se perguntou por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Nos capítulos 16 a 22 de 1º Nefi, podemos encontrar respostas para esta questão. O Senhor fez com que carne crua fosse saborosa para que não precisassem cozinhar. Prometeu ser sua luz no deserto e disse que prepararia o caminho à frente da família de Nefi. Mas isso não significa que sua jornada passaria a ser fácil e sem problemas. Ainda houveram murmúrios, discussões, fome e até mortes no percurso. Nesses capítulos podemos observar de que maneira Nefi agiu quando coisas ruins aconteceram. Depois de havermos viajado pelo espaço de muitos dias, armamos nossas tendas por algum tempo, a fim de novamente descansar e obter alimento para nossas famílias. E aconteceu que quando eu, Nefi, saí para caçar, eis que quebrei meu arco, que era feito de aço puro. E tendo quebrado meu arco, eis que meus irmãos se zangaram comigo por causa da perda de meu arco, porque não conseguimos alimento. E aconteceu que voltamos sem alimento para junto de nossas famílias. E estando todos eles bastante fatigados por causa da viagem, sofreram muito com a falta de alimento. E aconteceu que Lamã e Lemuel e os filhos de Ismael começaram a murmurar muito por causa de seus sofrimentos e aflições no deserto. E meu pai também começou a murmurar contra o Senhor seu Deus. Sim, e estavam todos extremamente aflitos, a ponto de murmurarem contra o Senhor. E aconteceu que eu, Nefi, falei muito a meus irmãos, porque tornaram a endurecer o coração, a ponto de queixarem-se do Senhor seu Deus. E aconteceu que eu, Nefi, fiz um arco de madeira, e de uma vara reta fiz uma flecha. Portanto, me armei de um arco e flecha, uma funda e pedras. E perguntei a meu pai, aonde deverei ir para obter alimento? E aconteceu que ele perguntou ao Senhor, porque eles se haviam humilhado por causa das minhas palavras, porque eu lhes dissera muitas coisas com toda a energia de minha alma. E aconteceu que meu pai ouviu a voz do Senhor. E ele foi realmente repreendido por ter murmurado contra o Senhor, de tal forma que mergulhou em profundo pesar. E aconteceu que a voz do Senhor lhe disse: olha a esfera e vê as coisas que estão escritas. E aconteceu que quando meu pai viu as coisas que estavam escritas na esfera, temeu e tremeu muito. E também meus irmãos e os filhos de Ismael e nossas mulheres. E aconteceu que eu, Nefi, vi os ponteiros que estavam na esfera, e eles moviam-se conforme a fé e a diligência e a atenção que lhes dávamos. E havia também sobre eles uma escrita nova que era simples de ser lida e dava-nos entendimento sobre os caminhos do Senhor. E era escrita e mudada de tempos em tempos, de acordo com nossa fé e a atenção que lhe dávamos. E assim vemos que, por meio de pequenos recursos, pode o Senhor realizar grandes coisas. A história de Nefi e sua família oferece várias lições sobre enfrentar adversidades com fé em Jesus Cristo. Nefi demonstrou sua disposição em obedecer aos mandamentos e seguir as instruções do Senhor, mesmo quando as tarefas pareciam impossíveis. Isso destaca a importância de confiar na orientação divina em momentos difíceis. Quando enfrentaram dificuldades, Nefi e sua família humilharam-se diante do Senhor e buscaram seu perdão. O arrependimento e a humildade são elementos cruciais para superar adversidades e receber orientação divina. Nefi enfrentou muitos desafios, desde a fome no deserto até a construção de um navio. Sua persistência e paciência são exemplos de virtudes que nos ajudam a superar obstáculos e alcançar metas, mesmo quando as circunstâncias são adversas. E depois de havermos sido levados pelo vento pelo espaço de muitos dias, eis que meus irmãos, os filhos de Ismael, e também suas esposas, começaram a ficar alegres a tal ponto que começaram a dançar e a cantar e a falar com muita vulgaridade. Sim, esquecendo-se mesmo do poder que os havia conduzido até ali. Sim, tornaram-se muito vulgares. E eu, Nefi, comecei a temer muito que o Senhor se irasse contra nós e ferisse-nos por causa de nossa iniquidade e fôssemos tragados pelas profundezas do mar. Portanto, eu, Nefi, comecei a falar-lhes com muita sobriedade. Mas eis que eles se zangaram comigo, dizendo: não admitiremos que nosso irmão mais jovem nos governe. E aconteceu que Lamã e Lemuel me seguraram e ataram-me com cordas e trataram-me rudemente. Não obstante,
o Senhor permitiu-o a fim de mostrar seu poder, até que se cumprissem as palavras que dissera sobre os iníquos. E aconteceu que depois de me haverem amarrado de tal modo que não podia mexer-me, a bússola que fora preparada pelo Senhor parou de funcionar. E aconteceu que Lamã e Lemuel me seguraram e ataram-me com cordas e trataram-me rudemente. Não obstante, o Senhor permitiu-o a fim de mostrar seu poder, até que se cumprissem as palavras que dissera sobre os iníquos. E aconteceu que depois de me haverem amarrado de tal modo que não podia mexer-me, a bússola que fora preparada pelo Senhor parou de funcionar. Não sabiam, portanto, para onde deveriam dirigir o navio, pois levantou-se uma grande tempestade, sim, uma grande e terrível tormenta que nos fez retroceder sobre as águas pelo espaço de 3 dias. E eles começaram a ter muito medo de que nos afogássemos. Não obstante, não me soltaram. E no 4º dia depois que começamos a retroceder, a tempestade piorou muito. E aconteceu que estávamos para ser tragados pelas profundezas do mar. E depois de havermos retrocedido pelo espaço de 4 dias, meus irmãos começaram a ver que os juízos de Deus estavam sobre eles, e que morreriam, caso não se arrependessem de suas iniquidades. Foram, portanto, ter comigo, e soltaram-me as cordas dos pulsos, e eis que estavam muito inchados. E também meus tornozelos estavam muito inchados e doloridos. Não obstante, voltei-me para Deus e louvei-o todo o dia. E não murmurei contra o Senhor por causa de minhas aflições. E aconteceu que depois de me haverem soltado, eis que tomei a bússola e ela funcionou como eu queria. E aconteceu que orei ao Senhor. E depois de haver orado, os ventos cessaram, a tempestade parou e houve grande calmaria. E aconteceu que eu, Nefe, dirigi o navio e navegamos novamente rumo à terra da promissão. A experiência com a Liarona e a tempestade destacam como Nefe confiou no poder de Deus para superar desafios aparentemente insuperáveis. Confiar na intervenção divina, mesmo quando não compreendemos completamente, é uma lição valiosa. Mesmo em meio às adversidades, Nefi não murmurou. Foi grato ao Senhor. A gratidão pode fortalecer nossa fé e ajudar-nos a manter uma perspectiva positiva. Apesar das discordâncias entre os irmãos, a família de Nefe permaneceu unida em muitos momentos difíceis. A unidade familiar é uma fonte de força e apoio durante adversidades. Embora a inclinação de Lamã e Lemuel fosse de murmurar, em vários momentos reconheceram seus erros, se humilharam perante Deus e se arrependeram. Inclusive ajudaram Nefe na construção do navio. Nenhuma família é perfeita. Mesmo Leí, um profeta do Senhor, murmurou quando estava exausto e faminto, e o arco de Nefe quebrou. Nefe confiou nas promessas do Senhor de guiá-los à terra da promissão. Isso mostra a importância de confiar nas promessas divinas e manter a fé mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Em resumo, a história nos ensina a enfrentar os desafios com fé, humildade, paciência, gratidão e confiança no Senhor. Essas lições são relevantes para a nossa própria jornada de enfrentar as adversidades da vida. O sofrimento faz parte da experiência mortal de todos os filhos do Pai Celestial, seja por razões físicas, como doenças e acidentes, ou por desafios emocionais, como traições e perdas. Contudo, esperança pode ser encontrada no plano de felicidade e no Evangelho de Jesus Cristo. O sofrimento não é indicativo do desagrado divino, mas sim uma oportunidade de crescimento e refinamento espiritual. O elder David Abedner disse: Ele não está interessado em tornar nossas vidas difíceis, mas para nos tornarmos o que estamos destinados a nos tornar, como seus filhos e filhas. Não vem ao continuarmos os mesmos e não vem ao não termos que lidar com coisas trabalhosas e difíceis. O Pai Celestial está ciente do sofrimento de cada um de seus filhos, oferecendo consolo e paz em meio às provações. O poder capacitador de Jesus Cristo auxilia na superação do sofrimento. É importante buscarmos força espiritual através dos convênios feitos com o Salvador e em sua expiação. Podemos encontrar alegria mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A fé e o enfoque no plano de salvação são elementos fundamentais para vivenciar a alegria independentemente das adversidades. Encare as dificuldades com coragem
apegando-se à esperança nas promessas do Senhor, com uma perspectiva positiva diante das tribulações. Deixe Deus ser a luz no seu deserto. As agulhas da liarrona moviam-se conforme a fé, diligência e atenção que a família de Nefe lhes dava. Isso sugere que a orientação divina muitas vezes depende de nossa disposição e obediência. Isso ilustra como Deus frequentemente guia seus filhos diariamente, ajustando sua orientação conforme necessário. Quando Nefe foi amarrado por seus irmãos e a liarrona parou de funcionar, nos mostra que a desobediência pode interferir na orientação divina. As ações e disposições dos filhos afetam diretamente a manifestação do poder de Deus. Nefe, em momentos críticos, recorreu à oração e humildade para receber orientação do Senhor, o que nos leva à reflexão sobre a importância da comunicação constante com Deus para entender sua vontade. Assim como a liarrona guiava a família de Leí, o Espírito Santo é um guia na vida dos filhos de Deus. O Espírito Santo é um companheiro constante, oferecendo conselho e direção diariamente. Em resumo, a atitude de Nefe em relação à obediência aos mandamentos, sua dependência de Deus, humildade, persistência e foco nas bênçãos e no propósito divino foram elementos-chave que contribuíram para sua perspectiva de fé durante a jornada no deserto. Em última análise, Deus convida seus filhos a escolher o caminho da obediência, confiança e serviço, prometendo bênçãos e orientação para aqueles que seguem seu plano. Ter tempo para pensar, ponderar, refletir ou escrever pode conduzir à inspiração e pode nos ajudar a ver como a doutrina ou os princípios do Evangelho se relacionam com nossa vida. Enquanto estuda, separe um tempo para refletir e escrever suas impressões. Pense em como você pode compartilhar seus pensamentos e sentimentos com os outros. Não use este vídeo como única fonte de estudo. Use-o apenas como complemento do seu estudo do VEM e segue-me pessoal e em família. Ajude este canal a atingir 100 inscritos e a ter mais relevância para que o Evangelho de Cristo seja mais difundido. Se inscreva, deixe seu like, comente e compartilhe seu testemunho. Ative o sino das notificações.